de materiais elétricos. Nós vamos basicamente discutir as propriedades de condução que esses materiais possuem. Nós vamos descrever os diferentes tipos de materiais, mas para isso eu preciso fazer uma breve introdução sobre a física da condução elétrica. O fenômeno de condução ele está relacionado essencialmente aos elétrons. Elétrons são partículas que são chamadas de férmions, certo? O que são férmions? Férmions são partículas com spin semi-inteiro. O que a gente quer dizer? A gente quer dizer que o spin do elétron ele é dado por H cortado sobre 2. O spin é uma propriedade intrínseca das partículas e está relacionado com a característica magnética delas. Os elétrons, eles naturalmente têm um nível de magnetismo, eles têm, que nós vamos estudar um pouco logo na sequência, mas eles têm um pequeno momento magnético intrínseco a eles. Bom, por que isso tem a ver com condução elétrica, né? O que tem a ver com magnetismo e condução elétrica? Bom, isso está relacionado com o fato que todas as partículas que têm spin semi-inteiro, elas têm uma propriedade que diz o seguinte: eu não posso encontrar dois elétrons com os mesmos números quânticos. Ou seja, não posso encontrar dois elétrons no mesmo estado. Em contraposição aos elétrons que são chamados de férmions, tá? Eu tenho os bósons. Os bósons, eles são partículas que têm spin inteiro, tá certo? Então S é igual a 0, H cortado, coisas desse tipo. Os bósons, eles podem ter vários deles no mesmo estado. Tá? Então, pode ter um número infinito, ilimitado de bósons no mesmo estado. Enquanto que os férmions, eu só posso ter um por cada estado. Vocês viram isso quando estavam no ensino médio e alguém discutiu com vocês os níveis eletrônicos, tá certo? Os níveis eletrônicos de um átomo de hidrogênio estavam relacionados ao fato que os elétrons são férmions. Então, o que acontecia lá? Eu ia povoando os níveis de energia do menor para o maior. Então, os elétrons, eles são, vocês imaginem aqui uma espécie de balde, tá? Então, meu material é uma espécie de balde, e eu vou colocando os elétrons para dentro aqui, tá certo? E eles, de certa maneira, vão ocupando níveis aqui, tá certo? Cada elétron que eu coloco preenche um nível, tá? Esses níveis são discretos, mas quanto maior o material, mais próximos são esses níveis. Eu vou empilhando, tá certo? Eu vou empilhando os níveis. De forma que para cada nível eu posso ter dois elétrons aqui. Tá? Isso está relacionado ao fato que eu posso ter um spin apontando para cima e um spin apontando para baixo. Eu estou falando rapidamente sobre essas coisas, porque não quero entrar em muitos detalhes. Mas o que acaba acontecendo no final do dia é que eu vou empilhando esses elétrons aqui e eles vão ocupando, tá? Um a um. Esses níveis aqui são chamados de níveis de Fermi, né? Então, de forma que no final do dia eu vou ter o último nível preenchido, tá certo? E abaixo daqui eu vou ter o meu mar de elétrons, tá certo? Bom, o que acontece? Esse nível de preenchimento aqui, ele faz com que eu não possa ter, se eu tenho um elétron no nível mais inferior aqui embaixo, ele não pode migrar para o nível imediatamente superior, tá certo? Porque esse nível está ocupado. Então, os elétrons só podem ir para um nível se esse nível estiver desocupado. Tá? Então, de certa maneira, eu tenho alguma coisa que ela é inerte aqui, daqui para baixo. Bom, tem um outro fator complicante, que é o seguinte. Imaginem agora que eu tenho um material real. No material real, eu vou ter os meus núcleos aqui. Em volta desses núcleos, eu vou ter os elétrons. Tá certo? Os elétrons, eles vão ver um mundo onde eu tenho uma série, imagina que eu tenho uma rede cristalina aqui, eu tenho uma série de átomos,
certo? E os elétrons, eles vão poder fazer duas coisas, essencialmente. Ou eles vão poder ficar presos numa região próxima dos seus núcleos, certo? Ou eles vão poder não estar presos aqui, eles vão poder estar livres, vão poder estar um nível superior. O que vai acabar acontecendo aqui? Os elétrons que estão presos ao seu núcleo, eles têm uma energia menor, tipicamente, e à medida que eu vou colocando mais e mais elétrons, eu vou eventualmente ultrapassar esse nível e vou chegar no nível em que eu possa simplesmente ter elétrons que são livres, ou seja, elétrons que não estão presos aos núcleos. Os elétrons que estão nessa região aqui, próximos, presos aos núcleos, são chamados elétrons da banda de valência. Os elétrons que são livres para navegar são chamados de elétrons que estão na banda de condução. Tá? Então são bandas de elétrons, tá? Como se fosse um bando de elétrons que está preso e um bando de elétrons que está livre. Eu tenho aqui três grandes classes de coisas que eu posso observar. Primeiro é um caso em que eu tenho uma grande distinção, tá certo, entre a banda de valência e a banda de condução. Eu tenho um gap aqui, então um buraco, e eu vou ter os meus elétrons, no caso de um isolante, totalmente concentrado na banda de valência. Então eu não tenho elétrons na banda de condução, naturalmente. Tá? Não tenho elétrons na banda de condução. No caso do semicondutor, eu tenho uma situação em que eu tenho os elétrons na banda de valência e eu tenho armadilhas aqui. Tá? Essas armadilhas são níveis intermediários, não cabe aqui discutir por que eles surgem, mas são níveis intermediários que estão entre a banda de condução e valência, que permitem que, por exemplo, eu tenho um elétron na banda de valência, ele possa estar aqui numa armadilha dessa, ele possa migrar para uma banda de condução e passar a conduzir, sob certas condições. Tá? Um exemplo típico é LEDs, por exemplo. Com LEDs que eu tenho elétrons que estão presos aqui, eles recebem eles emitem quando eles passam de uma dessa situação para uma outra situação emitindo radiação. Tá? Ou eles estão na banda de condução e passam para cá e acabam emitindo radiação. Finalmente eu tenho os condutores. Nos condutores eu tenho a banda de valência e eu tenho a banda de condução. Essas duas coisas são muito mais próximas e os elétrons estão naturalmente na banda de condução. Então eles conduzem. O campo elétrico, o que ele vai fazer? Ele vai conceder energia para os elétrons da banda de condução, que vai ter níveis disponíveis, e ele vai poder então se mover. É isso que vai acabar acontecendo. Então a minha condução, ela é basicamente um fenômeno que ocorre quando eu tenho elétrons na banda de condução que são capazes de se mover. Tá? Isso é chamado de condução. Beleza. Então vamos voltar para uma classificação aí dos meus materiais, né? Eu falei da origem da corrente, né? Agora eu vou falar um pouco da base física da resistência. A resistência, como eu comentei já na aula anterior, ela surge essencialmente devido à interação que existe entre os meus elétrons e os átomos da rede cristalina. Tá? Os átomos do meu material, se não tiver um cristal. Tá? Essa resistência ela é intermediada em geral por partículas chamadas de fônons, que estão relacionadas às oscilações da rede cristalina. Mas isso está um pouco fora da nossa base aqui. Bom, que tipo de materiais eu tenho? Eu tenho isolantes, eu tenho semicondutores, eu tenho condutores, eu tenho supercondutores. Os isolantes, como eu mostrei, então, eles são os casos em que eu não tenho elétrons na banda de condução. Semicondutores são materiais em que eu tenho alguns elétrons que, sob certas condições, podem facilmente migrar para a banda de condução, sair dela. Eu tenho os condutores, que naturalmente têm elétrons na banda de condução. E eu tenho, finalmente, esses animais aqui, que são os supercondutores. Tá? Os supercondutores são materiais em que eu tenho um fenômeno quântico, em que, basicamente, todos os meus elétrons se movimentam como se fosse um único objeto quântico. E esse objeto quântico não percebe a resistência do material, ele para de interagir com a rede cristalina e ele
permite a condução basicamente sem existência de resistência. Supercondutores têm algumas propriedades muito importantes. Eles são capazes de fazer o que está demonstrado aqui. Eles têm capacidade de levitar. O que nós estamos vendo aqui é um material supercondutor, que é essa pastilha metálica. Ela é atravessada por uma corrente, e essa corrente, então, ela expulsa os campos magnéticos de dentro do meu supercondutor, e essa expulsão faz com que, na presença de um campo magnético, os supercondutores levitem. Então, além de conduzirem corrente de forma eterna, então basicamente posso manter uma corrente circulando para o semicondutor por um tempo indefinidamente longo, eu ainda tenho essa capacidade de levitação. Muitas aplicações de supercondutores se dão nesse uso de levitação, inclusive para a produção de trens. Tá? Então tem alguns trens super rápidos que funcionam com base na ideia de supercondutores. Agora a gente vai ter que discutir o que acontece quando eu coloco um isolante na presença de um campo elétrico. Então, inicialmente, vamos imaginar um isolante aqui. Esse isolante eu tenho um campo elétrico aqui que está atuando nesse meu sistema, tá certo? E a grande questão, o que esse campo elétrico vai fazer em cima desse meu material isolante, tá? O que vai acontecer com ele? Bom, o material isolante, ao contrário, se fosse um condutor aqui, basicamente teria um campo elétrico, o campo elétrico atuaria aqui e faria que as cargas se movessem nesse meu, eu geraria uma corrente aqui. Isolantes não é possível, tá? Porque o que vai acabar acontecendo no final do dia é que eu não tenho elétrons na banda de condução. Como eu não tenho elétrons na banda de condução, eu não consigo gerar corrente aqui. Mas não é também razoável supor que o meu isolante não vai reagir a isso. Bom, e para entender como o isolante vai reagir, a gente tem que entender algumas coisas básicas, tá? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender um pouco a natureza do material que está presente lá. Eu tenho materiais, por exemplo, que são naturalmente neutros, tá? Então, o que é um material neutro? Eu tenho, o exemplo típico é um gás nobre. Eu tenho o meu núcleo aqui, positivo, e eu tenho uma nuvem aqui, que são meus elétrons, tá certo? Meus elétrons estão em volta desse cara, e do núcleo, né? E de forma que o conjunto disso aqui tem uma carga total nula e não tem nenhum momento de dipolo naturalmente presente, tá? O que vai acabar acontecendo com isso? Quando eu aplicar um campo elétrico aqui, eu vou gerar uma situação que é essencialmente a seguinte. Tá, vamos supor aqui que eu eu gere um campo elétrico aqui em cima desse cara. O que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: eu vou distorcer o meu sistema de forma que
a minha carga positiva ela vai tender a se afastar, ó, tá certo? Tá? Supondo que eu tenho um campo aqui. Tá certo? Então, essa carga positiva vai se afastar aqui, eu tenho uma situação sem campo. Tá? Então, naturalmente meu material não tinha nenhum momento de dipolo, mas devido à presença de um campo elétrico externo, eu vou induzir o momento de dipolo, tá? Devido ao campo elétrico. Então, eu tinha um material que naturalmente não tinha nenhuma resistência, né? não tinha nenhum efeito, não tinha nenhum dipolo, e agora vai se organizar. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que agora eu vou induzir um pequeno momento de dipolo aqui, ó, tá? Então, se eu olhar agora esse campo aqui, eu vou ter um pequeno campo que vai se opor a esse movimento, tá certo? Eu vou ter um campo que vai induzir aqui, um campo interno, que vai ser no sentido contrário desse cara. Porque eu tenho agora um momento de dipolo aqui. É como se o centro das minhas cargas negativas agora estivesse aqui, ó. Então, a presença do campo elétrico induz um efeito que é o de contrabalancear o campo. Então, o meu material reage à presença do campo tentando se opor ao campo. Ele vai contra o campo, ele vai contra a mudança. Tá? Isso vai acabar induzindo esse efeito. Obviamente, o que acontece? Esse efeito é muito pequeno. Por quê? Porque esses campos, os campos que eu consigo gerar na prática, tecnologicamente, são pequenos comparado à intensidade dos campos que eu tenho no interior atômico. Tá? Então, eu não consigo contrabalancear essas forças muito fortemente. Tá? Então, esse efeito ele é pequeno. Mas, de qualquer maneira, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que eu vou perceber um campo menor nessa região. Então, antes eu tinha um campo elétrico E externo, tá certo? E eu vou sentir agora que vai surgir um campo P que vai se originar de uma polarização desse meu material e E e P vão se contrapor. Então P vai ser menor do que E. O que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que eu vou sentir... Bom, então o que vai acabar acontecendo? Vai surgir um campo P que vai se opor ao campo E. De forma que meu campo medido que eu vou chamar de D, ele vai ser um ε0 E mais P. Esse ε0 aqui é um problema, na verdade, mas é como as coisas são feitas. Tá? Então, D, com ε0 tem unidade, esse campo E, D e P não tem as mesmas unidades. Tá? Mas é como tradicionalmente isso é definido. Mas conceitualmente, o fato é que o campo total que eu vou observar, ele vai ter uma relação entre E vai ser diminuído por esse P aqui, que em geral vai se opor a E. De forma que D tipicamente seja um pouco menor do que E. Tá? Menor que E é um pouco complicado, porque menor que ε0E, né? Seria a maneira correta de dizer. Bom, então o que nós temos? A gente tem essa relação, e o que acaba acontecendo é que E é proporcional a P, tipicamente, tá? Então, esse fato aqui faz com que
E proporcional a P. Isso aqui não é uma consequência das leis de Maxwell, isso aqui, das equações de Maxwell, isso aqui é um fato, simplesmente porque, em geral, o campo elétrico que eu consigo aplicar é pequeno comparado às forças elétricas, os campos elétricos que estão presentes na natureza. Essa perturbação é pequena. Tá? Então, ela é linear. Tá? Obviamente, ela pode ser não linear. Tá? Se eu pegar e aplicar um campo E muito forte, eu posso destruir esse material. Tá? Se eu aplicar um campo elétrico suficientemente forte, que eu posso arrancar os elétrons, eu posso fazer um monte de coisa. Tá? Mas não é o que eu estou tratando aqui. Bom, tem uma outra situação que é importante que a gente discuta, que é a seguinte. Essa outra situação, ela ocorre basicamente quando o meu material já tem uma polarização. Tá? Imagina que eu tenha agora um material polarizado. Tá? Esse material polarizado, ele vai ter dipolos aqui. Certo? Vou ter um dipolo aqui. Vou ter um outro dipolo aqui. Vou ter um outro dipolo aqui. Vou ter um outro dipolo aqui. Então, esse material está totalmente desorganizado. O que vai acontecer quando eu colocar um campo nesse sujeito? O que vai acabar acontecendo é o seguinte. O que vai acabar acontecendo é que quando eu botar um campo elétrico aqui, eu tenho um campo elétrico aqui. O que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que eu vou organizar esse cara, tá? De forma que as cargas se reorganizem, tá certo? Elas vão se reorganizar. Tá, elas vão fazer uma coisa assim, tá certo? Vai ficar com uma coisa assim. E finalmente o último lá vai acontecer algo também na mesma linha. Certo? Então o que vai acabar acontecendo é basicamente algo como isso aqui. Eu tenho meu material, ele vai se organizar com a presença do campo. De novo, o que ele vai fazer? As cargas negativas vão estar para cá, então imagina que eu tenha um material aqui, né? O campo interno que vai surgir um campo que vai se opor ao campo externo. Tá? Então, numa situação que é basicamente equivalente à que eu tinha aqui. Obviamente, aqui eu poderia esperar ter um movimento mais extenso, né? Mas eu tenho que lembrar que eu tenho, por exemplo, além disso, eu ainda tenho as flutuações naturais, térmicas do meu sistema. Em geral, essas coisas estão se movendo. Eu tenho outras restrições aqui que impedem que esse sistema se organize. Tá? Eu não tenho tanta mobilidade assim, de forma que eu sigo possuindo E proporcional a P, de forma que eu possa definir um D que é igual a Y0E mais P. Bom, então a conclusão que a gente chega no final do dia é que na presença de um campo elétrico,
o meu isolante ele reage de forma positiva e ele se opõe, em geral, ao campo aplicado, induzindo uma polarização. Tá? Se ela não existir, ou se o meu material não for naturalmente polar, vai induzir uma formação de dipolos, senão eu vou pegar os meus dipolos e vou organizar eles. É basicamente isso que eu acabo observando. Então, voltando ao problema do dielétrico, que vai acabar acontecendo no final do dia, que eu vou definir esse campo D, que ele vai ser dado por ε0e mais P, na ausência de matéria, né, esse P vai ser zero. Esse P é chamado de vetor polarização. Ele vai ser o campo que vai ser induzido, então, na matéria pela presença do campo externo, e eu posso sempre escrever que P é igual a essa letrinha aqui, é a letrinha aqui, em grego, ε0e. Tá? Ou, se quiserem, εr menos i ε0, tá? Porque é uma forma alternativa de responder isso, é um epsilon relativo aqui. Só que, no final do dia, o que a gente acaba fazendo é que eu defino D, então, como ε0, εr e, tá certo? E eu tenho que esse ε0, εr é dado por epsilon no final do dia. Então eu tenho uma relação muito simples entre D e E. É uma relação tipicamente linear. Tá? D é o campo medido, tá certo? Isso é importante. Tá? E E é o campo gerado pelas cargas livres. Tá? Então é o campo externo, em geral, que está aplicado sobre o meu sistema. Esse passo aqui é fácil de falar, é difícil de fazer. Eu não vou fazer essa demonstração, tá? Não vou fazer essa demonstração. Que, no final das contas, divergente de D é igual a simplesmente ρV. Eu não vou fazer isso. Mas é bastante importante observar que o D... Essa aqui é a equação de Maxwell, tá? Então, isso aqui é o equivalente ao divergente de εe, certo? Porque eu tenho agora algumas situações. Tá? Se epsilon for constante em todo o meu material, isso aqui não tem problema, mas se epsilon depender do tempo, do espaço, eu poderia ter um problema, né? Se eu colocar isso para fora desse meu divergente, eu colocar ele aqui dentro. Tá? Eu tenho esse problema. Então, teria duas possibilidades. Tá? Essa aqui é a possibilidade correta no final do dia. Esse epsilon, tá? Ele pode ser, em alguns casos, ele pode ser uma constante. E, no pior caso, ele pode ser um tensor. Tá? Ou seja, ele pode ser uma matriz. Tá? Eu posso ter um material que não vai reagir de forma... D e E não vão ser paralelas, ele vai alterar E. Tá? Então ele vai fazer uma mudança, ele vai pegar o meu campo, a presença do meu material isolante, ele vai girar E, por exemplo. Tá? Eu posso ter também termos não lineares, tá? Mas isso é mais raro. Em geral, isso é constante. Aqui nessa disciplina a gente não vai dar muita ênfase a isso. Quando estudar o caso magnético, nós vamos fazer isso com mais cuidado, porque o caso magnético é muito mais interessante, tá, do que o caso elétrico, ainda que... eu estou falando tecnologicamente falando, porque a gente consegue gerar campos magnéticos que são mais intensos comparado aos campos atômicos. Então isso faz com que tenha alguns efeitos que não surgem em campos elétricos, vão surgir em campos magnéticos. Então alguma discussão vai ser feita lá com mais cuidado, até porque ele é mais interessante, tem alguns exemplos mais práticos, como ímãs, por exemplo, que aqui não tem. Bom, as equações de Maxwell na presença da matéria, então, elas vão ficar dessa forma, divergente D igual a ρV, e essa aqui é a forma integral. É sempre importante ressaltar que essas quantidades, né, essas equações aqui, elas não têm o mesmo peso, não têm o mesmo valor, digamos assim, elas não são universais como as equações de Maxwell. Elas valem como uma boa aproximação na presença de matéria. Tá? Então, é isso.